Olá, o Cidade na TV desta quinta-feira está entrando no ar. Na última sessão da Câmara, uma batataense fez uso da palavra livre para reclamar contra a ouvidoria. Veja. Então eu queria ressaltar assim, que a ouvidoria aqui em Batatais, para dizer a verdade, ela não funciona. Por quê? Eu já fiz reclamação na ouvidoria, deixei protocolado. Quando eu fui ver, olha a minha surpresa. A reclamação que eu fiz a respeito do assunto, que na época era o transporte, depois a pessoa veio e falou que não existe nenhuma reclamação de nível nenhum no transporte, sendo que eu fiz, protocolei, fui na ouvidoria, fui no corregedor, tudo eu conversei. Só que depois eles falam que não tem, que não existiu, que não tem nenhuma reclamação na ouvidoria. Então, o que eu quero ressaltar é que a ouvidoria aqui, pelo menos eu procurei desde o dia 6 de setembro, eu estou indo na ouvidoria, já conversei, já falei. Tudo que eu falei na ouvidoria, quando foi no dia 16 agora, eu percebi que foi trocado tudo, foi tudo dito pelo não dito, falaram como se eu nunca tivesse nem sequer passado na ouvidoria. E a ouvidoria, no meu ponto de vista, ela não funciona assim. A ouvidoria é para a pessoa ir lá, falar o problema, e o problema fica na ouvidoria. Porque a primeira vez que eu procurei a ouvidoria aqui em Batatais, eu procurei a ouvidoria numa sexta-feira, relatei o motivo, o problema que tinha acontecido. Quando foi na segunda-feira, o assunto que eu conversei na ouvidoria estava dentro do ônibus, todo mundo que estava envolvido, que eu nem tinha, aliás, citado o nome dessas pessoas. Essas pessoas estavam falando do assunto que eu tinha falado na ouvidoria e ainda tinha mandado pelo WhatsApp. Então, não funciona. Eu estive em Ribeirão, fui na AME esse mês, e eu vi que lá tinha um problema, que o problema estava lá, não estava certo. Eu procurei a ouvidoria, conversei, a pessoa da ouvidoria foi comigo aonde eu mostrei para ela o problema, que era os painel. Ela viu e falou para mim, de fato, esse painel está errado. Ela mandou para lá para outra pessoa, e hoje eu tive um telefonema dessa menina, ela falando para mim, dona Clélia, a sua reclamação, a sua sugestão foi mandada, a gente conversou e vai ser resolvido o problema. Então, eu vi a diferença entre a ouvidoria, já que eles gostam tanto de comparar a cidade de Batatais com Ribeirão, com Franca, então eu vou deixar aqui essa opinião para que eles estudem e vejam como que funciona a ouvidoria. Lá em Ribeirão, eu fui na AME, vão lá, procura saber, ver como que o pessoal da ouvidoria lá trabalha, para eles tentar fazer a mesma coisa aqui em Batatais, para quando a pessoa procurar a ouvidoria ouvir e resolver o problema, não passar o problema para terceiros, principalmente os que estão envolvidos na reclamação. Então, esse é meu ponto de vista. Não adianta a gente ficar comparando cidades grandes se a gente não tem capacidade nem sequer de pôr o pessoal para trabalhar e fazer igual a cidade que vocês tanto gostam de comparar, que é tipo Ribeirão. Então, a ouvidoria aqui não funciona. E eu falo, e eu vou voltar na Câmara para dizer o motivo, por que eu estou falando que a ouvidoria não funciona, todos os motivos. Vou procurar, se a Valéria que estiver aqui, eu vou dar minha entrevista, e gostaria muito que quando eu vim falar, eles me explicassem o porquê que a minha reclamação foi apagada da ouvidoria, porque essa reclamação não foi feita só na ouvidoria. Mas, então vocês vão ver, presta atenção, ver certinho, ver como vocês vão tratar esse assunto da ouvidoria. Se for por gente para escutar, quem vai fazer a reclamação, coloque, e que ela não passe essa informação para outros, porque quando eu reclamei, a minha reclamação foi passada, e eu escutei muito falar assim, para que eu vou na ouvidoria se eu sou amiga do prefeito? Então você vê que o negócio não é assim. Eu escutei isso muito tempo dentro do ônibus quando eu fiz a reclamação. Então, em vez de ser ouvidoria, foi para uma fofoca, virou eu chamo de fofocadoria. Não é, eu acho que não está certo. Bem, nós procuramos o órgão para que explicasse como é seu atendimento em resposta à reclamação da Clélia. Acompanhe. Então, Valéria, eu atendi a munícipe, fiz até outras reclamações e sugestões que não só ela, como outras munícipes que utilizam ônibus apresentaram, como, por exemplo, pediram a remoção da catraca. Eles comentaram que quando o ônibus está muito cheio, pediram para abrir a porta lateral, que dificulta. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de locomoção e abrindo a porta facilita. E várias outras coisas. Mas eu posso falar agora de março para frente que eu estive, mas eu também fiz uma investigação anterior.
A Prefeitura de Batatais, ela usa o sistema de ouvidoria que é do governo federal, é o Fala BR. Então não é só a gente que tem acesso, o governo federal tem. E nada pode ser apagado. Uma vez que é feita a solicitação, eu não posso nem editar ela. Eu posso pedir para arquivar. Por exemplo, se eu fizer algum erro, faltar alguma informação, algum anexo, eu arquivo, mas ela ainda assim fica para consulta. Essa reclamação que foi apresentada, ela não consta no sistema da ouvidoria. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter comentado, mas ela não efetivou. Não foi oficial. Não foi oficial. Toda reclamação ela é feita com protocolo. Quando ela é feita anônima, a pessoa não pode acompanhar, ela não recebe o protocolo. Ele é registrado no sistema, mas ela não recebe. Quando ela pede para acompanhar, fica anônimo, mesmo ela passando os dados para acompanhar, fica anônimo. E ela recebe todo o acompanhamento por e-mail. Não tem. Então eu mostrei para a pessoa, ela esteve lá comigo, conversou. Eu mostrei todas as reclamações, até sugestões, enfim, tudo que falava a palavra ônibus. E não tinha isso. Então eu acredito que ela pode ter em algum momento, pode ter sido igual na sessão da Câmara, ou pode ter sido feito um comentário, mas não foi oficializado. Né? Então tanto que eu coloquei tudo isso para ela. Marquei, ela fez outras sugestões, sugeriu aumento de horários, pediu transporte noturno, do jeito que a pessoa quis. Eu montei o texto, passei para ela e encaminhei. A partir do momento que ela faz uma reclamação junto à ouvidoria, algumas pessoas que são envolvidas nessa reclamação, elas são comunicadas, elas acabam sabendo o que é aquela reclamação. Se a preocupação for de vazamento de dados, né, é uma coisa muito séria, tem até a Lei Geral de Proteção de Dados, só é passado se a pessoa permitir. Então tem algumas pessoas que até, eu digo engraçado assim, no bom sentido, ela fala, não, eu faço questão, eu tô reclamando, me identifica, eu quero que fique sabendo que fui eu, então a gente faz conforme a pessoa pede. Caso ela queira manter o anonimato, a gente coloca, cita isso e coloca, ó, o manifestante anônimo, às vezes é mais de uma e a gente nem põe, ó, o cidadão, então você não fala se é idoso, se é jovem, se é homem, se é mulher, e aí não tem acesso, né? Isso daí é todo marcado. Quem manda mensagem para mim no WhatsApp, na ouvidoria, eu até mando, falo assim, ó, aqui como que sai, manda uma foto mostrando. Então isso daí pode ficar tranquilo e, como eu disse, Tribunal de Contas acompanha, pede relatórios, governo federal, tudo que é isso. Todo servidor público que acessa a informação, aparece um registro de data e hora, se ele viu aquela informação, mesmo se tenha dados pessoais ou não, fica o registro. Então, nisso é muito tranquilo. Caso ela se sinta prejudicada, ela pode voltar novamente na ouvidoria e repetir a reclamação. Não só isso, né, Valéria? Porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas como que eu vou reclamar da própria pessoa que está recebendo a reclamação? A prefeitura também tem a corregedoria. Então eu falo com tranquilidade, né? Eu estou agora em março, abril, né? A gente está entrando em maio, né? Estou por esse pouco mais de 2 meses. Infelizmente, algumas coisas que, por exemplo, as pessoas fazem denúncias de terrenos, que a população também tem terrenos e não limpam, e a pessoa às vezes ela expressa a raiva dela com a gente, que eu entendo, faz parte disso, mas algumas coisas a gente não está conseguindo avançar 100%. Mas, por exemplo, quando eu assumi, tinha quase 400 pendências, boa parte delas de terreno, e caiu isso daí para mais da metade, né? Então, assim, a gente vê uma evolução do serviço, muitas coisas. Eu falo que eu fico muito contente porque a gente vê, a pessoa fez um pedido muitas vezes na quarta-feira, na sexta-feira já estava atendido, né? Ela manda que é importante reclamar, mas é importante elogiar também quando o serviço é bem feito. E a gente está fazendo essa ponte, né, entre a população, né, e o servidor público. Então, faz mais ou menos uns 10 dias eu tive numa UBS, pessoalmente eu levei um elogio que foi feito. E assim, o servidor, sabe, faltou chorar, porque ele falou assim, nossa, a gente escuta tanta reclamação e quando vem um elogio desse a gente fica feliz. Então a ouvidoria está sendo isso, é a ponte. Eu deixo muito claro, ela não é perfeita. Eu já apresentei um plano para o prefeito, né, para o chefe de gabinete, para a gente melhorar ela a partir do ano que vem, buscando novas ferramentas, mas ela está... Só para, em média, a gente atendeu quase 800 solicitações oficiais. Quando eu digo oficiais, por quê? Muitas vezes a pessoa manda uma mensagem assim, olha, eu não estou conseguindo acessar o concurso. Eu devo ter atendido umas 30 pessoas sobre concurso, então elas não estão nos registros oficiais. Então, nada, até hoje já teve uns 1000 atendimentos. Então, assim, é
é uma coisa muito boa. Eu destaco também o trabalho do ouvidor antigo, que era o Kaique, né? Que ele fez esse trabalho até eu assumir. Então a gente vê que é um processo contínuo. Reclamações são normais, o meu trabalho ele é obrigatório ser até mais transparente que o dos outros, e eu fico à disposição.